Ética na secretaria é o assunto que iremos abordar no podcast de hoje, com a participação de Padre José Carlos Pereira. Ele que é doutor em Sociologia, mestre em Ciência da Religião e autor de diversos livros escritos pela Católicos Editora e revista Paróquias. Além disso, ele ministra cursos e palestras em paróquias e dioceses de todo o Brasil. Padre José Carlos, é uma alegria muito grande receber o senhor aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria também muito grande poder falar um pouquinho desse tema que é bem valioso na vida da igreja. Padre, vamos começar então o que seria a prática da ética na secretaria paroquial. A ética é fundamental na vida da igreja e não poderia ser diferente na secretaria paroquial, uma vez que a secretaria paroquial é o coração da paróquia. Ali deve-se ter posturas éticas. Uma vez que não se tem posturas éticas na secretaria paroquial, ele acaba revelando uma igreja com uma face muito feia. Então, é importante que tenhamos essa preocupação de ter ética na secretaria paroquial. E, para isso, é preciso que tenhamos preparação, orientação, capacitação daqueles que vão atuar na secretaria paroquial. E qual a importância de debater esse tema com os secretários paroquiais? Qual a importância de fazer uma formação sobre a ética e esses princípios para os secretários? É importante pelo fato deles saberem que isso é fundamental na vida da igreja. Embora a ética seja fundamental em qualquer instância, em qualquer realidade, é imprescindível que na igreja se tenha ética. Então, o primeiro critério, quando se vai contratar um secretário, uma secretária, seria deixar muito claro para eles que se exige que se tenha ética. E aí, se eles não souberem o que é ética, explicar, né? Porque a ética é um conceito filosófico, mas isso não interessa para eles. O que interessa é a prática da ética. Quando nós falamos de ética, nós falamos de honestidade, de integridade, nós falamos de respeito, nós falamos de coerência com os valores da igreja. E isso é fundamental que um secretário, uma secretária tenha muito claro que ele está assumindo um trabalho que não é apenas um trabalho ou uma função, mas é uma missão. Então, nesse sentido, é importante que eles tenham clareza de que a ética é um requisito, um critério fundamental na sua postura, na sua prática, para poder trabalhar na igreja e ser coerente com aquilo que a igreja orienta. E um congresso como o CONASPAR, que o senhor já participou muitas vezes, por que ele é importante para essa formação dos secretários e como que ele conduz esse tema de ética na secretaria? O CONASPAR tem prestado um serviço muito valioso para a igreja, trazendo temas muito relevantes, temas que nem sempre são tratados nas dioceses, nas paróquias. E cada vez que tem um congresso para secretários e secretárias paroquiais, os temas são bastante atraentes e relevantes. Esse ano eu trabalhei o tema da ética, que é um tema pouco trabalhado. Eu percebi ali pelas secretários que, embora eles estejam ali envolvidos há bastante tempo nesse trabalho, é um tema que não é abordado, embora ele seja essencial. Então foi bastante relevante o CONASPAR ter possibilitado esse tema para reflexão, embora o tempo fosse curto, ali de 1 hora, mas eu penso que algumas provocações vai levar essas pessoas a pensarem, a pensar na sua postura, a pensar na sua maneira de agir, de proceder, que às vezes passa despercebido. Então foi muito bom que o CONASPAR, esse Congresso de Gestão Eclesial, trouxe esse tema, porque é um tema que é preciso ser abordado, ser tratado com muita clareza, não teoricamente apenas, mas uma linguagem muito simples, mostrando o que é a ética, os seus desdobramentos e por que ela é importante na postura de um secretário e de uma secretária na vida da paróquia. Estamos vivendo em uma era totalmente digital. E muitos trabalhos da secretaria estão também virtualmente. Então, como que os secretários eles podem manter essa ética no ambiente virtual? Claro, hoje nós estamos enfrentando uma realidade nova e diferente, mas a ética não muda. A postura ética, tanto no ambiente físico, do encontro com as pessoas,
quanto no ambiente virtual, ela precisa ser vivida, né? A diferença é que no ambiente virtual, algumas coisas sobressaem mais que outras. Eu costumo dizer que no ambiente virtual, a etiqueta sai mais do que a ética, né? A etiqueta é a pequena ética, é aquela prática da postura que você tem nas redes sociais. Muitas pessoas acabam não tendo postura ou compostura nas redes sociais. E você, o ser virtual é o mesmo ser real. Então a secretária ou o secretário que na prática, no dia a dia, tem uma postura, mas que quando chega nas redes sociais tem uma outra postura, um outro procedimento, isso já interfere na sua vida como pessoa ética. Aquilo que você posta na rede social, por exemplo, é importante se pensar isso, né? Você é uma pessoa da igreja, trabalha na igreja, tem uma missão na igreja. O que você anda postando nas suas redes sociais? Será que aquilo não depõe contra a sua pessoa? Será que aquilo não depõe contra a igreja? Não depõe contra a paróquia? Às vezes as pessoas não têm essa noção. O secretário, a secretária é uma pessoa que é membro da igreja, ela representa a igreja. Então ela não pode, ela tem que se preocupar com a sua postura ética, tanto no real quanto no virtual, porque não dá para diferenciar essas duas coisas. Embora boa parte das pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, mas é algo que a realidade hoje, os meios de comunicação nos trouxe. É preciso pensar nossa postura virtual também, não só a postura real. E quais os riscos assim que o ambiente, né, da secretaria paroquial ele corre, ou os riscos que acarretam alguma coisa dentro do ambiente quando falta a ética, quando falta esse estímulo da ética? São muitos os riscos, né? Desde um prejudicar pastoralmente a paróquia, quanto uma questão mesmo de punição, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que não tem uma postura idônea, né, de corrupção, isso é muito preocupante, né? Quando se fala de ética, a gente logo associa a questão de corrupção. Nossos secretários e nossas secretárias trabalham com valores, vários tipos de valores. Valores financeiros, valores morais, valores éticos, e aí eles precisam ter o cuidado de saber se aquela postura não está ferindo ou interferindo nesses valores. Por exemplo, secretários trabalham com a questão monetária, né, da paróquia, lida com dízimo, coleta, doações, né? Se o secretário não for uma pessoa honesta, a secretária não for uma pessoa honesta, ela pode desviar dinheiro, por exemplo. Isso é muito feio. E é uma coisa que acontece. Não pensem, as pessoas, que isso não acontece. Pode acontecer, eu já vi casos práticos de secretárias que desviavam dinheiro da paróquia. É claro que isso não é uma coisa comum, que acontece tudo. A maioria de nossas secretárias e secretários são pessoas muito idôneas, muito éticas e responsáveis, né? Mas já há casos, e os padres podem dizer aí, de pessoas que tiveram casos de desvio de dinheiro da paróquia, né? E isso é uma questão muito séria, e traz consequência financeira, traz consequência moral. Então isso é importante que tenha esse cuidado. Nós precisamos de pessoas íntegras, pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas transparentes. Esse é o perfil de quem está num lugar como a secretaria paroquial. Até porque também a secretaria ela envolve outros tipos de pastoral, né? Então ela tem que passar esse exemplo. Seria isso? Claro, ela envolve tudo, ela envolve a vida da igreja, né? Quem está na secretaria lida com toda a realidade da paróquia. E se ali tem uma pessoa que não é uma pessoa que tem uma postura ética, isso compromete a vida da igreja, né? Ela compromete a vida da paróquia. Interfere, a paróquia fica com uma imagem maculada, manchada, se ali tem uma pessoa que é uma pessoa que não tem postura ética, que é uma pessoa que trata as pessoas de forma agressiva, ou que não tem idoneidade. Essas coisas todas tem que ter essa preocupação. E isso deve ser tratado em informações, não só antes da contratação de uma secretária, de um secretário, mas deve ser tratado também em informações, que tem muita gente que não sabe disso, né? Que acaba indo e tendo oportunidade, como diz um dito popular, que a ocasião faz o ladrão. Tem gente que é honesta,
porque não teve oportunidade de ser desonesta. Mas na primeira oportunidade que ela tem de ser desonesta, ela manifesta-se desonesta. E isso pode acontecer também. E qual seria assim o principal conselho que você deixaria assim para os secretários em questão a esse assunto? Olha, que seja uma pessoa transparente, que ela tenha consciência de que ali não é apenas um trabalho ou uma função, que ali ela tem uma missão que exige uma transparência, que exige honestidade. O mesmo que se pede de um padre, se pede de um secretário, de uma secretária. A mesma transparência, a mesma honestidade. E a pessoa que assume tem que ter essa consciência. Então eu aconselho secretários e secretárias a cuidar da sua imagem e a cuidar da sua integridade, tanto real quanto virtual. Isso é muito importante. O cuidado com a imagem, porque a gente passa aquilo que nós somos, mostra aquilo que é a igreja. Então, é uma responsabilidade muito grande que secretários e secretárias têm nas mãos e precisa ter sempre essa preocupação. Então, eu deixo como um recado final aí, cuide de ser uma pessoa sempre atenta a esses sinais, a esses elementos aí que são muito importantes para a vida da igreja. Bacana, padre. Nós temos aqui, né, a nossa coleção da nova paróquia, e o senhor escreveu um livro sobre secretaria paroquial, a nova secretaria paroquial, organização, técnicas e cuidados especiais na administração paroquial. O que esse livro vem ensinar para a gente? Esse livro traz coisas práticas, né? Como todos os meus livros, eu preocupo muito com a questão prática. Teorias nós já temos muito. Agora, o que as pessoas precisam é de coisas práticas. E esse livro, A Nova Secretaria Paroquial, que já faz alguns anos que ele foi produzido, ele trata exatamente disso, né? Como está lá no subtítulo. Trata de uma organização na Secretaria Paroquial, trata de cuidados técnicos que se deve ter aí com os trabalhos da pastoral, ou seja, eles são elementos essenciais para uma prática eficiente na secretaria. Ele não tem teorias, não tem teologia aí, não tem coisas científicas, é coisa prática do dia a dia mesmo. É um manual que ajuda muito as secretárias, esse pequeno subsídio aí. Então a gente já deixa, né, como dica para vocês que queiram adquirir. Na loja Católicos, na loja virtual Católicos, você encontra essa obra, essa e outras obras de gestão eclesial, secretaria. Mas essa foi escrita especialmente pelo padre José Carlos, né, que está aqui conosco hoje. E garanto que vai auxiliar muito vocês nas atividades de secretaria paroquial. Padre, queria agradecer a sua presença aqui conosco hoje, foi uma conversa muito produtiva. Espero que os secretários que estejam nos assistindo, né, captem essa informação sobre a ética e sejam éticos acima de tudo. Eu que agradeço e espero que os nossos secretários continuem aí prestando esse trabalho tão importante, tão maravilhoso. Eu costumo dizer que vocês, secretários, secretárias, são nossos braços, nossas mãos. Aquilo que a gente não pode fazer, são eles que fazem. São pessoas que nós precisamos muito, são pessoas que nos ajudam muito e eles são muito importantes. E que continuem nos ajudando com o seu trabalho, o seu empenho, sua dedicação. E fica aí o nosso convite para você continuar nos acompanhando aqui no canal da Revista Paróquias, que em breve teremos mais podcasts para você.